Falta a resposta àquela pergunta que fiz, que se acha que tem condições para continuar. Senhora deputada, eu creio que, enfim, muito respeitosamente, não lhe respondi no primeiro momento, porque me pareceu que saberia a minha resposta. A minha resposta é não me demito. Um inquérito era uma grávida, efetivamente, que não teve acompanhamento até à data em que entrou pela primeira vez no Hospital Amadora Sintra, já com 38 semanas. Vamos lá. Esta é uma cidadã guinense de 36 anos que veio ao óbito no Hospital Amadora Sintra, ela e a bebê dela, num quadro de hipertensão arterial. E a Ministra da Saúde no Parlamento ontem afirma que a mesma não tinha quadro clínico aqui em Portugal e foi assistida a primeira vez com 38 semanas. Então vamos lá. Isto aqui é o boletim de grávida da UMO. Então, como vocês podem ver aqui, 14 de 8 de 2025. Primeira consulta. Aqui dão aqui alguns outros dados, né? Da última menstruação, etc. Como é que a ministra pode ir a um parlamento fazer uma afirmação de que esta jovem não tinha nenhum tipo de acompanhamento médico aqui em Portugal? Foi a primeira vez, quando ela estava a ser seguida pelo Centro de Saúde da Gualva Cacém. Quando o Centro de Saúde da Gualva Cacém, onde ela fez o segundo trimestre gestacional, que eu vou mostrar agora, temos aqui 6 de agosto de 2025, segundo trimestre, onde ela faz a ecografia do segundo trimestre. Aqui do lado temos 14 de 8, onde ela toma a vacina. Então eu quero perceber como é que a Ministra da Saúde afirma categoricamente que esta jovem nunca teve atendimento aqui em Portugal, não é? A não ser nesta intervenção das urgências do Amadora Sintra com 38 semanas. Aqui estão 26 semanas. 26 semanas. De 26 para 38 semanas ainda são algumas semanas. Então como é que nós dizemos que esta paciente, não é? Esta jovem, nunca teve qualquer tipo de acompanhamento em Portugal, com boletim de grávida, com consultas, com exames? Como é que é possível? Ok, vamos continuar. Então, como eu tinha explicado, a UMO foi fazer as suas consultas de rotina no Hospital Amadora Sintra, previamente encaminhada pelo Centro de Saúde da Gualva Cacém, a sua área de residência. Ok. Quando ela vai fazer esta consulta, e notaram que ela estava com a pressão arterial elevada, o médico recomendou o internamento dela com 39 semanas. Então, se ela tinha 38, por que não internaram já com 38? Visto que ela já estava a apresentar um quadro elevado de pressão arterial. Mas não. Mandaram ela para casa, ok? Mandaram ela para casa. Ela foi para casa, ela não apresentava nenhum quadro de mal-estar naquele dia. Então ela vai para casa, dia seguinte ela começa a se sentir mal. Vai até o quarto da tia, estava a se sentir mal, acaba por desmaiar. Ok, isto aqui que vocês estão a ver aqui são as quantidades de vezes que eles ligaram aqui para o 112. Ligaram à meia-noite e 26, a chamada que ligaram à meia-noite e 27, ligaram à meia-noite e 41, à meia-noite e 51. Os bombeiros chegaram por volta de 1h05 da manhã, meia hora depois, ok? Meia hora depois chegaram para atender uma grávida com um quadro de hipertensão que já estava sem sinais vitais quando eles chegaram, tentaram lhe reanimar, não conseguiram, chamaram o INEM. Desde o primeiro contacto até a chegada ao hospital, demoraram cerca de 1h25, 1h30. Uma grávida com quadro de hipertensão. A grávida já chegou ao hospital sem vida. Porque quando eles chegaram à casa da mesma, já notaram que ela não tinha sinais e não lhe conseguiram reanimar, ok? Pronto. Levaram-na mesma para o hospital para tentar salvar a bebê. Quando chegaram no hospital, pronto, fizeram cesariana de emergência e a bebê ficou nos cuidados intensivos, ok? Ficou nos cuidados intensivos. Lamentavelmente, hoje de manhã, a bebê foi ao óbito. Para quem está a dizer que a jovem tinha acabado de chegar da Guiné-Bissau, está aqui, a autorização de residência CPLP. Como vocês conseguem constatar com os vossos próprios olhos. Aqui são os medicamentos que a mesma estava a tomar depois da ida dela ao hospital. Nenhum deles é de controle de pressão. Nenhum deles, ok? Nenhum. Pronto. No início do vídeo, a ministra diz que a grávida só chegou aqui a partir das 38 semanas. Isto aqui é uma tabela de registro de pressão arterial, como vocês podem ler. E o registro começou a ser feito a partir das 26 semanas. 26 semanas. Doutora ministra, quais dados que nós não temos? Quais dados que esta utente não tem? Onde é que tirou que ela foi atendida só a partir das 38 semanas? Já tem aqui um registro da medição da pressão arterial a partir das 26 semanas. Como é que é possível? Esta é uma cidadã guinense de 36 anos que morreu vítima do caos do Serviço Nacional de Saúde, ok? Aliás, temos dados de 192 crianças que nasceram fora do âmbito hospitalar, em ambulâncias, nas ruas, nas escadas, e a senhora quer me vir com conversas de que está tudo bem. Quem é que vai devolver a vida da UMO? Quem é que vai devolver a vida da sua filha? Porque não podem dizer que socorrer uma grávida com quadro de hipertensão, 1h30 até fazer chegar esta senhora, esta jovem já falecida, que Deus a tenha, num serviço de urgência, é necessário 1h30.
A mesma jovem que esteve no hospital um dia antes e que lhe recomendaram o internamento dela com 39 semanas, e a jovem tinha 38 semanas. Então, doutora, quando chegamos, vamos a um parlamento sentar e dizer certas inverdades, temos que tentar primeiro saber a verdade, porque nunca que esta jovem não foi atendida aqui em Portugal. Aliás, foi encaminhada do Centro de Saúde de Agualva Cacém para uma Dora Sintra. Ok, ela tem número do utente, tem título de residência, tem tudinho. Então, quando a gente vem para a televisão ou para o Parlamento contar mentiras, é melhor evitarmos, porque já estamos num caos tremendo neste Serviço Nacional de Saúde, que ninguém faz nada. O Primeiro-Ministro está a ver estas situações a acontecer com as grávidas, é como nada. O Parlamento já pediram a demissão da Ministra, já pediram que melhorasse. Doutor Marcelo, o que é que se passa? O senhor, desde a altura dos incêndios, deu aqui algumas semanas para resolver aqui o problema do Serviço Nacional de Saúde. O problema se mantém pior, está mais agravado. Todas as semanas, a obstetrícia de quase todos os países de centro, norte a sul, centro, estão encerrados. Um dos setores mais importantes. A obstetrícia, que cuida das mulheres grávidas, das crianças que vêm ao mundo, está encerrado. Como é que vamos resolver este problema? Ok? Como é que vamos resolver este problema? Quem é que vai trazer a vida dela agora de volta? E das outras grávidas e dos bebês das outras grávidas que morreram na barriga? Ninguém. Ok? O meu sentimento de pesar a todas as famílias das grávidas, neste caso da família da UMO, todas as outras grávidas que perderam os seus bebês, todas as outras grávidas que têm que andar quilómetros para um atendimento, para serem atendidas nas urgências da obstetrícia. As minhas condolências e sinto muito por tudo que vocês estão a passar, porque hoje em dia dá medo de estar grávida aqui em Portugal. Ok? E é isso. Eu queria dizer, ao ver este vídeo, que os auxiliares dos governantes poderão ser as primeiras pessoas interessadas em derrubar o seu líder do que as demais pessoas. E temos muitos casos, como por exemplo aconteceu no Gabão, onde o chefe de segurança derrubou o próprio presidente. Na RDC Congo, o segurança matou o presidente. E acontecem muitas cascas de banana nos departamentos ministeriais, onde o auxiliar é o primeiro interessado em querer substituir o governante ou o líder. Só que ao acompanharmos as declarações aqui da Ministra da Saúde de Portugal sobre o caso da jovem guineense que morreu no hospital, no parto, ou antes de realizar o parto, a agressividade, a intensidade, esse é o termo certo, a intensidade pela qual a senhora ministra lê o documento, como responde, poderá demonstrar que não a leitura do estado de saúde, da condição pela qual a senhora guineense morreu, a razão pela qual morreu, a senhora ministra não foi influenciada por um auxiliar que ele quer derrubar. Leu o documento com muita convicção, com muita intensidade e como alguém que parece que já está cansada de casos iguais a acontecerem. Okay? Mas em outros cenários, se a ministra pudesse ter lido o documento com muito mais calma, com um semblante mais triste, poderia aqui justificar que se calhar está a ser induzida a ler um documento falso. Mas, pela forma como lê, demonstra que a senhora tem convicção do que está a ler, do que está a falar, de que a senhora realmente já chegou, não teve consultas pré-natais. Só que depois aqui é confrontada com dados de que a senhora, quando já residia em Portugal, fez todos os testes, todos os exames, e o problema tem a ver com outras questões, né, da morte e não com a ausência de exames, como aqui narra a ministra. Depois a ministra diz, né, que não se demite porque não se considera culpada pelo falecimento da cidadã de origem guineense em Portugal. Ponto. Parece que Portugal começou agora a imitar Angola, né, quando há um problema de cariz social e aponta-se o lado mais fraco como sendo culpado. A culpa é dos imigrantes que não param de chegar a Portugal. A culpa é dos imigrantes porque Portugal não tem capacidade hospitalar para poder atender a tamanha quantidade de pessoas que chegaram ao país. Como se diz em Angola, o problema da falta de escolas, de salas, de carteiras, de hospitais, de comida, é dos angolanos que estão a nascer muito. É sempre o pobre, né? E quando você aponta o pobre como sendo culpado de um problema político, está a dizer que eu não estou em condições de resolver esse problema. Ou seja, esse problema aqui não vai se resolver tão cedo assim. Porque quando se fala em imigrante, fala-se de que tipo de imigrantes? Imigrante pobre. Aquele que apenas traz o seu conhecimento, o seu tempo para contribuir para aquele país. Porque tem outro tipo de imigrante que não se chama de imigrantes. São aqueles que trazem dinheiro, que em outros termos chamamos-lhe de investidores. Os investidores e os pobres são todos imigrantes. O que lhe diferencia é que um traz dinheiro, que é o senhor investidor, aquele que vem construir empresas, criar empresas, aquele que vem comprar mansões, aquele que vem depositar o seu dinheiro, aquele que vem comprar ações.
também é imigrante, só que ele traz dinheiro. E o outro é imigrante também, e ele traz apenas seu tempo e o seu conhecimento. Tempo este que é usado para a construção de hospitais, de pontes, de estradas, de passeios, e conhecimento este que também é usado em hospitais para cuidar doentes, para construir também bens e serviços e não só. Então estamos aqui a olhar para as pessoas também de Angola, por exemplo, né, que fazem 10 filhos porque são empresários que têm dinheiro, esses aqui não são culpados pela demografia. Mas aqueles pobres são culpados porque eles não conseguem sustentar as suas famílias. Só que no final do dia, os filhos não são nossos. Os filhos são do Estado. Tanto que se eu matar o meu filho, eu vou para a cadeia. O filho é meu? Não, não é meu. O filho é do Estado. Está a perceber a questão? No entanto, toda vez que um governante olhar para a parte mais fraca, como sendo o problema, como uma culpa, está a dizer que o problema não se vai resolver agora, não tenho solução e não estou disponível a resolver esse problema agora. E tem mais. Quando diz que não me demito, assume que não tem nenhuma culpa em relação a esse problema. Só que as falhas, as subcargas que acontecem no Serviço Nacional de Saúde têm a ver com a capacidade do Ministério recrutar mais enfermeiros, mais médicos. Ok, ponto. Agora, esta morte dói-nos 3 vezes mais. Porque o africano foge do seu país, ou sai do seu país, para encontrar saúde no estrangeiro. Nesse caso, saúde, trabalho, segurança no estrangeiro. E quando você foge, ou sai, seja lá como a gente quiser chamar, e deixas família, amigos, sonhos, tua terra, chegas a outra região para encontrar esses bens que você lá não encontrou, e depois te deparas-te com a morte, dói 4 vezes mais. Poxa, ela tentou inclusive fugir à morte para aquela região e lá também não encontrou. Okay? Então tem essa dor de ela tentou fugir à morte, parece que a morte a perseguiu. Okay? E também lá não encontrou. Depois tem outras questões ligadas aos constrangimentos, não é logístico, nem trazer o corpo, como trazer, quem vai trazer, depois contrai-se, enterrar, não enterrar. Depois tem a questão do que fica, né? Portugal vai resolver essa questão aqui, é estatística, passou, já foi enterrado, e nem é português, não é coisa, não é nosso, ficou, vamos em frente, ou é um caso a ser estudado e a nunca mais se repetir, como acontece, por exemplo, na aviação, quando cai um avião, investiga-se as causas, identificam-se as causas, e corrige-se o problema. Esquecem o culpado. Qual foi o problema? Não, ele estava com sono, o coisa. Então, o culpado não é o piloto que estava com sono. O culpado é quem deixou o piloto fazer imensas horas sem descansar. Ou então quem permitiu que o piloto fosse curtir uma discoteca, fosse dormir com uma gaja, ou fosse... não é... Não, ele é culpado da morte de X pessoas que... Não. Por que razão o piloto teve que divertir-se à noite? Por que razão o piloto decidiu tomar um vinho? Por que razão o piloto fez muito mais horas do que devias? Entender as causas e cortar pela raiz essa causa. Okay? Essa questão aqui da senhora guineense que morreu em Portugal. Calma aí, a ministra leu um documento que está a ser contestado. Deve haver aqui uma reavaliação da informação que a ministra recolheu. Calma aí. Aquela informação que estão a debater está a vir da família, está a vir da amiga, dos amigos. O meu documento está a vir aqui do hospital. Vou rever de novo. Não é? Quem me deu essas informações? Por que me deu essas informações? Com a intenção de me derrubar a ministra? Ou com a intenção sei lá, de criar um caos? De derrubar o governo? Qual é a intenção dessa pessoa? Okay? Entende-se as motivações e corrigem-se. E que a senhora seja a última pessoa a morrer por essas questões aqui. É um problema que não é dos guineenses, é um problema de Portugal, porque Portugal, como dizem os portugueses, é dos portugueses, e se em Portugal morre uma pessoa nessas condições, vai morrer um português nessas condições. Por isso é que deverá ser os portugueses os primeiros a se preocuparem com a resolução desse problema, que nunca mais vinha a se repetir, porque aconteceu em Portugal. Só que com uma guineense, poderá acontecer com uma portuguesa mesmo, porque o procedimento é o mesmo, o processo é o mesmo, quem dá informação à ministra é a mesma pessoa. A perceber a questão. A razão pela qual, mais do que dizer, não me demito, se até não é de grave, não admito porque não acredita que claramente tem culpa, dependendo da fonte da informação que recebeu, ok? Mas quando está em evidência uma pessoa que morreu, eu posso dizer que, eu me sinto muito mal
Essa pergunta admitir, se não admitir, eu acho que preciso de uma reflexão, porque é uma vida que se foi, é uma mãe, uma mulher, eu preciso sim de meditar comigo mesmo e amanhã voltar para cá e dizer que sim ou não. Mas nesse momento não tenho resposta, já que se eu não quero me demitir, pelo menos vou atuando, né? É preciso nessa vida às vezes. Nós precisamos às vezes saber atuar em respeito a quem se foi. Mesmo que eu não queira me demitir, porque eu acho que estou certo, estou. Pá, tenta atuar nesses momentos. Para defender o teu partido, para defender a sua imagem, para respeitar a pessoa que morreu. Tenta atuar, pelo menos. Faz o like neste vídeo, se inscreva, estamos juntos. Até o próximo vídeo. Que nos abençoe como sempre. Amém.